vocês essa noite. Queremos nos alegrar na presença do nosso Deus e compartilhar da palavra com os nossos irmãos. Hoje, nós traremos a última palavra sobre as emoções. Desta feita, vamos falar sobre esperança. Esperança é uma emoção que é um remédio contra o desespero. As nossas crianças estão presentes e elas deverão permanecer presentes, porque elas também são chamadas a adorar a Deus em comunidade. E eu quero aproveitar nesta hora para dizer a vocês, crianças, que eu estou aqui com seus papéis de domingo passado, tá? E antes de pregar o sermão, eu quero encorajá-los que se preparem para fazer os esboços dos sermões que nós vamos pregar. E lembrá-los que eu não esqueci da promessa de entregar um livro para as crianças. Precisamos de assistência para prepará-los, mas não esquecemos disso, tá bom? No domingo passado, nós tivemos falta de luz, mas ainda conseguimos concluir o sermão. E uma das crianças, elas anotaram muitas coisas aqui. E dentre elas, eu gostaria de pelo menos escolher uma para os irmãos ouvirem do trabalho das nossas crianças pequenas. Muitas. E antes de eu ler, eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus, capítulo de número 6. Domingo 13 de agosto, tema, palavra, pregador, pastor Ronaldo, Salmo 31. Quando os pais descobrem que suas mulheres estão grávidas, eles ao acessarem a internet, veem promoções de fraldas, livros, brinquedos, lenços. Quando precisa para os filhos, precisamos ter responsabilidade. Os pais, não provoque a ira aos seus filhos. Os pais podem orar pelos filhos e criá-los na melhor forma possível. Você confia em Deus? E aqui eu estou lendo algo que as crianças fizeram. Uma criança escreveu: os resultados vêm de Deus, não de nós. O Salmo ensina a orar em suas mãos, não nas nossas. Precisamos que os nossos filhos sejam colocados na escola. Quando eles crescem, eles se viram e se casam e depois vão ter filhos. Salmo 31, 15. Você acha que o sucesso de seus filhos depende de você? Os seus filhos estão nas mãos de Deus. Atenção, estão nas mãos de Deus, não de nós. Devemos orar por todas as crianças ou adolescentes. E aí muitas outras coisas essa criança escreveu. E eu quero parabenizá-los pelo esforço que cada um faz para compreender aquilo que estão ouvindo. Enquanto muitos adultos estão dormindo e estão desatentos, as crianças estão escrevendo, aprendendo a palavra. Que nós possamos ser despertados para isso. Obrigado, pastor. Quero convidá-los, então, a acompanharem uma breve leitura de Hebreus, capítulo de número 6, versículos 13 a 20, focado principalmente no versículo 19. Não vou expor as verdades dessa passagem,
essas pregações são mais temáticas do que expositivas, portanto, apenas para compreensão da mensagem de modo geral, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Destaque, versículo 19, que diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do céu, ou melhor, além do véu. Vamos orar. Nosso Deus, que bênção estarmos reunidos aqui. Que alegria podermos ouvir a Tua palavra viva e verdadeira. A Tua palavra poderosa, que é capaz de destruir fortalezas. Diante do Senhor nós nos encontramos para ouvir esta palavra santa. Que ela penetre em nossos corações e traga aos nossos corações esperança. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, as três qualidades de caráter mais importantes da vida de um cristão é aquela tríade do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. Essas são as três qualidades mais importantes da vida de uma pessoa: fé, esperança e amor. Mas por quê que a esperança ela está aqui entre as três mais importantes qualidades da vida cristã? Por que a esperança é tão importante para o crente? Primeiro, irmãos, em primeiro lugar, a esperança mantém nossa alma no rumo certo, provendo estabilidade e segurança. É o que nós lemos no versículo 19 do capítulo 6 de Hebreus. Veja, por favor, o versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Percebam que o autor aos Hebreus diz que a esperança, ela é como âncora. Aqui ele descreve a esperança como uma âncora da alma. Crianças, o que é uma âncora? O que é uma âncora? No mundo mediterrâneo antigo, Stuart Olyott, ele escreve um comentário aos Hebreus, e ele nos ajuda aqui, quando ele diz o seguinte: como todos os que vivem nos arredores do mar Mediterrâneo, em cada porto havia uma pedra. Cada uma delas estava segura e imóvel, fixa na orla da praia. Os barcos pequenos eram ancorados a elas. Mas também havia outro propósito. A ciência da navegação não era tão avançada quanto hoje. Ainda não tinha sido inventado o leme ou timão, por exemplo. Muitas vezes, apenas com as suas velas, o barco não conseguia entrar no porto, especialmente se o vento fosse contrário. Quando isso acontecia, um tripulante ia adiante em um pequeno barco de remo. Tal homem era conhecido como precursor.
ele amarrava o barco do navio em dificuldades à ancoria, que era firme e segura. Os que estavam no navio simplesmente seguravam na corda e com esforço e paciência puxavam-na. Se fizessem isso sem soltar a corda nem relaxar o espuxo, chegavam sempre com segurança ao porto. A âncora aqui é exatamente uma pedra fixa em cada porto. Então havia muitas pedras e amarravam. Até hoje existem essas âncoras nos portos e elas ajudavam os barcos a ficarem seguros. Quando os ventos batiam nos barcos, eles tinham estabilidade, eles ficavam seguros. Mas vocês viram que Stuart Olyott, ele fala do precursor, que como não tinha ainda o leme ou o timão, os barcos, eles precisavam de ajuda para chegar ao porto. Então, o precursor ia adiante e ajudava no processo. Stuart Olyott chama o precursor, Cristo como precursor. O próprio texto diz, o versículo de número 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero dizer com isso, nesse início de pregação? É que nós estamos falando sobre esperança. Nós estamos falando que a esperança ela é muito importante na vida de uma pessoa, especialmente de um cristão, porque a esperança, ela mantém nossa alma no rumo certo, provendo segurança e estabilidade. Quando nós temos esperança em Cristo, nós temos segurança e estabilidade, e a nossa alma é guiada no rumo certo. Essa é a primeira coisa que precisamos ouvir sobre a importância da esperança. Quando voltamos algumas páginas, em outra carta chamada 1 Tessalonicenses 4,13, nós encontramos ali que a esperança nos impede de sermos esmagados pela tristeza. Uma pessoa que tem esperança, ela pode se entristecer sim. Uma pessoa que tem esperança, ela pode sofrer. Mas uma pessoa que tem esperança, ela não é esmagada pela tristeza. Ela não é. Veja o que diz aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm. O que Paulo está dizendo que aqueles que não têm esperança, eles ficam tão tristes, que é como se eles estivessem sido murchos ou esmagados pela tristeza. Irmãos, quando os descrentes, eles perdem, por exemplo, um ente querido, eles experimentam uma tristeza e um desespero. A diferença dos crentes é que quando eles perdem uma pessoa, eles também se entristecem, mas porque eles têm esperança, eles sabem que um dia eles voltarão a vê-los outra vez. Isso traz, e essa esperança faz com que eles não se entristeçam profundamente, ao ponto de serem esmagados. Ou não é assim? Você não tem esperança da sua mãe, do seu pai, daqueles que morreram em Cristo, de vê-los outra vez e abraçá-los como irmãos em Cristo? Não mais como pai, não mais como mãe, mas como irmãos em Cristo. Os crentes têm essa esperança e por isso eles no velório vão chorar. Crianças, eles vão lamentar, mas não vão perder o controle em Deus, de saber que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, inclusive a perda de uma pessoa que amamos.
É claro que essa esperança, ela é somente em Jesus Cristo. Se você olhar algumas páginas anteriores à página de 1 Tessalonicenses, lá em 2 Coríntios 3:12, Paulo diz que a esperança nos dá grande ousadia. Ou seja, nós podemos ser corajosos em compartilhar o Evangelho e ministrar e servir a outros por causa da esperança que temos em Cristo. Irmãos, por que nós pregamos o Evangelho para as pessoas? Porque temos a esperança de que Deus é capaz de mover ou quebrar corações de pedra, mover toda e qualquer dúvida e plantar a fé viva e verdadeira. A esperança nos dá grande ousadia, mesmo diante da oposição. Paulo, diante da oposição dos seus inimigos, ele não deixou de pregar. E sabe por que ele não deixou de pregar? Por causa da esperança. Mas, irmãos, o que acontece quando falta esperança? Nós aprendemos aqui que a esperança mantém nossa alma no rumo certo. E essa esperança prover segurança e estabilidade. Vimos que a esperança nos impede de sermos esmagados pela tristeza. E que essa esperança nos dá grande ousadia. Mas o que acontece quando falta esperança? Nós entramos em desespero. Em desespero. Allen Porto, em uma aula que tivemos de aconselhamento, os alunos que estão presentes aqui sabem, ele disse que o desespero é a falta ou a morte da esperança. Veja como é difícil você abrir sua boca, você como crente, e dizer assim: eu estou desesperado. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que perdeu a esperança. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que sabe que a esperança morreu. E sabe o que faz com que a gente deseje ainda viver? Esperança. E quando morre a esperança, nasce o desejo de morrer. É meio que irônico, mas é exatamente isso. Sem esperança, como disse o texto de Hebreus 6:9, nós afundamos. Os ventos vêm sobre nós como o vento bate no barco e ele afunda, porque ele não está fixo na âncora. Ele não tem segurança, não tem estabilidade por causa de que falta âncora. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que está afundando. Por exemplo, aquele que planeja o suicídio, como é que ele está vivendo? Em desespero, irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém, que planejou o suicídio tinha alguma esperança. Todos os que tentaram e executaram suicídio, eles fizeram por uma razão. Não tinham mais esperança. A vida não tem sentido algum. Não há o que fazer mais. A melhor saída é morrer. Essas pessoas se entregam a uma disposição de apatia. E elas preferem fugir da realidade que lhes aflige, ao invés de lutar com a ajuda de Deus. Precisamos pensar sobre esse tema, irmãos. Esperança e desespero. Como é que nós podemos prevenir a igreja, prevenir nossa família, nossos filhos, prevenir-os
desse problema do desespero. Nós só podemos prevenir esse problema, inclusive do suicídio, se buscarmos ativamente a esperança. A esperança é algo que nós buscamos ativamente, irmãos. E o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês do que acontece quando os crentes perdem a esperança, 3 exemplos. O primeiro está em Números capítulo 13. Não vamos ler todas as referências aqui, mas pelo menos você vai registrar aí na sua Bíblia, Números 13, de 25 a Números 14, versículo 4. Aqui há um registro do episódio em que Moisés enviou os 12 homens a Canaã para espiar a terra. Vocês se lembram desse episódio? Moisés estava próximo de Canaã. Moisés envia 12 homens para espiar a terra, para ver aquela terra que Deus havia prometido para eles. Ao voltarem, os espias, eles relatam a todos o que haviam visto. O que eles viam? O que eles viram? 10 deles, disseram que a terra manava leite e mel, como Deus havia prometido. Rapaz, a terra é boa. Lá, tudo que você plantar, dá. O negócio é bom. Mas que também estava cheio de pessoas fortes, que moravam em cidades fortalecidas. O povo eram gigantes. As cidades eram fortalezas. Não tinha ninguém que conseguiria vencê-los. De acordo com eles, era inútil até mesmo tentar entrar na terra. É o que diz lá em Números 13, 31. As pessoas, elas ouviram o relatório e ficaram perturbadas, irmãos. Elas ouviram aquelas histórias de gigantes, de cidades fortalecidas, e elas começaram a perder a esperança. Por quê? Porque os espias estavam sem esperança. Números 14, 1 mostra isso. No mesmo instante, decidiram que era melhor voltar para o Egito do que entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Então eles resolvem dizer, olha, melhor voltar para o Egito. Veja, são 40 anos, gente, andando. Eles agora dizem, vamos voltar, é melhor, é mais seguro. Números 14, versículo 4, registra essa informação. Em outras palavras, o povo perdeu a esperança por causa do relatório negativo dos espias. Eles não tinham coragem nem mesmo de obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque lhes faltava a esperança. É exatamente isso que acontece conosco, irmãos. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a vontade de fazer a vontade de Deus. Nós perdemos a coragem de fazer a vontade de Deus. Nós perdemos a coragem de pregar a palavra de Deus. Nós perdemos a coragem de enfrentar as dificuldades da nossa família. E até mesmo da igreja. Porque perdemos a esperança. Esse é o primeiro exemplo. O exemplo dos espias que trouxeram desespero ao povo. E uma pessoa sem esperança, ela é impedida, inclusive, de fazer a vontade de Deus. O segundo exemplo, crianças, é do livro do Peregrino. Veja, John Bunyan, o escritor, em determinado momento da história, logo após o cristão e a esperança passarem pelo Rio Cristal, eles chegaram em um caminho bem acidentado. E apesar do receio de esperança, irmãos, é um personagem. Cristão é um personagem e esperança é o amigo de cristão. Eles estão andando juntos, cristão e esperança. E apesar do receio de esperança quanto ao risco de perderem de vista o caminho principal, eles decidem deixá-lo para tomar uma via paralela, mas de terreno bem mais suave. As crianças podem imaginar essa história e podem desenhar também essa história que eu estou aqui contando.
Então, irmãos, quando eles escolhem uma via paralela, de um terreno mais suave, mais fácil de andar, logo eles encontram problemas. Quando a noite começa a surgir, interrompe uma violenta tempestade, uma grande tempestade chega, a água começa a subir rapidamente e o caminho começa a ficar alagado. Esperança começa a gemer no seu íntimo dizendo, aspas, se eu tivesse permanecido no meu caminho. Fecha aspas. Ao deitarem para dormir, discutem seus problemas por um tempo, antes de caírem de exaustão. Eles então dormem. E de manhã, sabe o que acontece, crianças? O gigante desespero. Um grande gigante, o nome dele é Desespero. Ele era proprietário daquelas terras que eles invadiram. Esse gigante encontra seus amigos e os acorda para perguntar o que eles estão fazendo em suas terras. O que vocês estão fazendo em minhas terras? Os dois companheiros respondem que estão em uma jornada, mas se desviaram do caminho. O gigante Desespero declara: vocês cometeram uma ofensa contra o dono da terra. Vocês precisam me seguir até o castelo da dúvida. Então, o gigante Desespero os ordena que eles o sigam até o castelo. Qual o nome do castelo? Castelo da Dúvida. No castelo, eles são lançados em uma masmorra, sem comida, sem água, nem esperança de fuga. Logo, o gigante Desespero vai até eles e aconselha os prisioneiros a se matarem. Vocês não têm comida, vocês não têm mais nada, nem esperança. Eu aconselho que vocês tirem suas vidas. Com isso, o cristão diz à esperança: irmão, que faremos? A vida que desfrutamos no momento é horrível. Da minha parte, não sei se é melhor viver ou morrer logo. Minha alma acha melhor o estrangulamento ou morrer logo. Minha alma seria mais confortável do que essa masmorra. Devemos viver governado pelo gigante? Irmãos, cristão entra em desespero. E ele começa a ficar deprimido, entra em depressão, aquele cristão, porque ele perdeu a esperança. E é isso que acontece conosco também. Quando perdemos a esperança, nós entramos em uma grande depressão, ao ponto de cogitarmos tirar nossa própria vida. É assim que funciona. O gigante desespero nos pega, nos lança no castelo da dúvida, e ali começa uma angústia profunda. E aí chega pensamentos de que é melhor morrer do que viver. É exatamente o que o desespero faz com uma pessoa. Ela rouba toda a esperança que ela tem, porque ela está agora aprisionada no castelo da dúvida, presa pelo gigante desespero. Esse é o segundo exemplo do que o desespero faz com as pessoas. O desespero as prendem e roubam sua esperança. O terceiro exemplo é do salmista, no Salmo 88. Veja lá o Salmo 88 e você vai perceber que é um exemplo de tristeza e desespero. O Salmo 88.
Versículo de número 3, a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou cortado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de suas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação com eles. Estou preso e não vejo como sair. Meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti. Versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Veja que o salmista no Salmo 88, só consegue contemplar dor, sofrimento, perda de saúde, amigos, conforto, tranquilidade e reputação. A situação do salmista, irmãos, retrata um pouco do que nós podemos experimentar quando perdemos a esperança. Começamos com o desejo despertado, esperança frustrada, alma mortificada pelo desespero e, por fim, o desejo de suicídio. Mas a boa notícia é que, apesar do que o salmista está vivendo, diante de todas as circunstâncias desfavoráveis, o que ele faz? Ele clama ao Senhor e busca ele busca em seu desespero, ele busca a ajuda de Deus. É isso que ele vai dizer no versículo de número 9. A ti, dia após dia, venho clamando a ti e te levanto as minhas mãos. Veja, a grande diferença do salmista é que, apesar de ele estar sofrendo, apesar de ele ter perdas, de ter frustrações, de muitas tristezas, ele lança sobre o Senhor a sua esperança. Ele sabe que só no Senhor há refúgio, há salvação. E isso acontece também conosco. Nós não encontramos esperança. Nós não encontramos esperança em nós mesmos. Não encontramos esperança nem mesmo nas circunstâncias. Só encontramos no nosso precursor, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos segura, que nos garante a segurança e esperança. Mas como desenvolver e manter a verdadeira esperança? O que é esperança, irmãos? Talvez o próprio termo, ele nos traia. Porque o termo esperança parece ser algo que já carrega consigo uma dúvida. Eu espero que as coisas melhorem. Eu espero que meu filho seja um homem muito feliz e próspero. Mas você não tem segurança, garantia. Não é isso que a Bíblia diz sobre esperança. Esperança, segundo a Bíblia, implica em confiança sobre o futuro, nunca sobre dúvida. Tá? J. Adams observa o seguinte: a esperança na Escritura sempre é uma expectativa confiante. A palavra esperança nunca carrega nem mesmo a conotação de incerteza que acompanha o termo que usamos, seja no inglês, seja no próprio português. Quando dizemos com cautela, eu espero que. Então, o que eu falei sobre o cristão e a esperança? Não acabou a história. Porque quando o cristão perdeu a esperança por um momento, o cristão caiu em desespero. Mas veja, logo depois, cristão e esperança não tiram suas vidas. Eles não ficam para sempre na masmorra do castelo da dúvida. Eles não ficam. E sabe por quê, crianças? Sabe por quê? John Bunyan indica 3 fatores que Deus usou para tirar o cristão de sua depressão, de seu desespero.
O primeiro é que na masmorra do castelo da dúvida, esperança começa a aconselhar seu amigo cristão. Gente, esperança começa a aconselhar seu amigo. Da mesma forma, Deus usa o conselho sábio, amoroso e encorajador de outros crentes para nos ajudar em tempos de desespero. É isso que diz Hebreus 10, 24 e 25. Que devemos nos congregar, que devemos estar, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então é na companhia de amigos que nós recebemos palavras de conforto e de esperança. Então o cristão não afundou e não morreu, não tirou sua própria vida, porque ele tinha um amigo que começou a lhe aconselhar. Deus usa pessoas para nos ajudar em nosso desespero. Então foi esse o primeiro fator que Deus usou para tirar o cristão da depressão. Um amigo fiel, conselheiro. Então, crianças, quando vocês estiverem muito tristes, estiverem muito preocupados com alguma coisa, conversem com seu melhor amigo, o seu papai, sua mamãe. Diga para eles que você não está bem. Peça o conselho de seu pai, peça o conselho de sua mãe, peça o conselho do seu vovô. Precisamos de amigos que nos encorajam para nos ajudar em tempos de desespero. Você tem amigos assim? Segundo fator que Deus usou para tirar cristão da depressão é que o cristão e a esperança começam a orar. Lembra, crianças? Cristão e esperança começam a orar. Eles se voltam para Deus em busca de socorro, em vez de ficar remoendo em suas circunstâncias. Irmãos, a oração, ela produz esperança. É ela que faz com que nós não caiamos no desespero. O salmista, no Salmo 88, vai mostrar claramente isso, que ele lançou sobre Deus a sua angústia, o seu sofrimento, seus medos, seus problemas. Ele não ficou afundado no desespero, mas ele orou a Deus. Cristão e esperança começam a orar. Da mesma forma, as Escrituras nos chamam a orar e pedir ajuda. Tem alguns salmos, Salmo 34, versículo 6, e o Salmo 50, versículo 15. O Salmo 34, versículo 6 diz: clamou este aflito. O que acontece? Vocês podem ler comigo? E o Senhor de todas as suas. Irmãos, quando estamos em tribulação, em angústia, clamamos a Deus, e o que Ele faz? Ele ajuda. É a oração que tirou o cristão e esperança do castelo da dúvida. Que se livrou do gigante desespero. O versículo do Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia e tu me invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Gente, sabe qual é o problema nosso? É que nossas angústias, e nossos medos, e nosso desespero, nós fugimos de Deus, ao invés de nos aproximarmos dEle. Nós, ao invés de nos voltarmos para Deus, nós fugimos dEle. Ao invés de fugir do gigante desespero, nós nos abraçamos aos pés do gigante desespero. Mas tem algo maravilhoso nessa história de John Bunyan. É que o terceiro fator é que após orar a noite inteira, cristão se lembra de que tinha em seu bolso uma chave chamada... Qual o nome da chave, crianças?
A chave chamada P de promessa, isso mesmo. Irmãos, cristão tinha recebido uma chave, não era como essa. Essa chave, ele tinha recebido lá na casa do intérprete. Ele colocou no bolso, essa chave é chamada a chave promessa. Quando estamos angustiados, quando estamos aflitos, quando estamos em desespero, nós não nos lembramos de nenhuma das promessas de Deus, mas elas estão lá. Ele abre, essa chave abre qualquer porta. E foi isso que cristão fez. Ele usou a chave da promessa de Deus. Queridos, a promessa está sempre em nosso bolso, próximo de nós. O problema é que nos esquecemos dela quando estamos sob o controle do desespero e da dúvida. Temos muitas promessas de Deus. Eu falei para vocês que Elt, eu achei interessante, por isso que eu estou repetindo essa ilustração dele, do livro de Organize Suas Emoções. Ele diz de Elt, que levava o lixo para a rua, passando pelo corredor de sua casa, e o seu gatinho o acompanhava. O gatinho acompanhava o seu dono. E Elt dizia que se sentia seguro com a presença do gato indo com ele até a rua. E o autor usa essa ideia do gato acompanhando o seu dono para dizer que o nosso Deus está sempre conosco. Nós não precisamos ficar com medo sem Ele. Que nos nossos medos nós saibamos que a promessa de Deus é fiel. No texto que lemos de Hebreus 6 mostra que Deus, Ele jurou pelo próprio nome dEle. E a sua promessa é fiel, imutável, é segura. E o que Ele diz? Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz que Ele iria, mas enviaria outro Consolador para estar conosco. Ele disse que era o Emanuel que estaria, o Deus presente em nosso meio. E a gente ainda quer entrar em desespero. Sabe por quê? Porque esquecemos das promessas de Deus. São as promessas de Deus que trazem a nós esperança. E ela está sempre em nosso bolso. Só precisamos conectá-las corretamente. Não é usar a promessa de qualquer jeito. É preciso fazer uma interpretação correta das promessas. Porque às vezes você pode pegar-se a uma promessa fora de seu contexto e querer obrigar Deus a cumprir uma coisa que Ele nunca prometeu para você. Quero concluir, meus irmãos. O que eu estava mostrando nesse ponto é como nós podemos desenvolver e manter a verdadeira esperança. E uma das coisas que nós podemos desenvolver e manter a esperança é quando temos amigos que podem nos aconselhar, nos ajudar em nossas dificuldades. Quando começamos a orar e clamar a Deus, e conectar, ou melhor, e acessar as promessas do nosso Senhor. As promessas do Senhor. David Powlison escreveu um livro. Esse David Powlison, ele morreu alguns anos atrás, poucos anos atrás. Ele escreveu um livro, Eu Quero Morrer, substituindo pensamentos suicidas por esperança. É um pequeno livreto e uma coleção de livros da editora Fiel. E ele nos ajuda a entender o valor da vida, referindo-se àqueles que estão em desespero. Powlison comunica uma mensagem de esperança quando ele diz o seguinte: escutem, irmãos. No momento, você vive em um mundo de desespero. Você não vê qualquer solução para os seus problemas. Você não tem quaisquer objetivos. O futuro parece vazio. Mas na perspectiva de Deus sobre a sua vida é muito diferente.
muito diferente. Sua vida é preciosa para Ele. Deus sabe tudo sobre você, incluindo quantos fios de cabeça há em sua cabeça. Fios de cabelo há em sua cabeça. Ele o ama de forma tão grande que enviou seu filho para morrer em seu lugar. Sua vida significa tanto para Deus que Ele proíbe que você atire. Deus diz que todo ato de homicídio é erro, inclusive o suicídio. Portanto, irmãos, aquele que perdeu esperança somente encontrará sentido genuíno para a sua vida quando parar de querer viver para si mesmo e começar a viver para Deus. É isso que pode trazer a você esperança e sentido para a sua vida. Nunca será a solução para os seus problemas tirar a sua vida. Nunca será. 3 coisas você precisa: orar, precisa de amigos que te aconselhem, e você precisa abraçar as promessas de Deus. Que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas emoções da maneira dEle e não da nossa maneira. Você que está conosco nessa noite, que talvez ainda não tem Cristo como seu Salvador, eu quero lembrá-lo que só há esperança para você. Você só pode sair do castelo da dúvida, dos braços do gigante desespero, se você abraçar Jesus Cristo pela fé. Que o Senhor lhe dê essa oportunidade graciosa. Vamos orar. Pai, que teu nome seja louvado por todas as verdades aqui ditas. Use as nossas palavras, não as nossas propriamente, mas as verdades comunicadas da tua palavra, para alcançar corações que estão tristes, deprimidos, alguns que talvez aqui estejam, e talvez até já pensaram em cometer suicídio, porque estão perdendo a esperança. Que o Senhor restabeleça a alegria da sua salvação neles, e que nós todos abracemos o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança bendita e eterna. Aos idosos e às crianças de peito, todos eles sejam lançados sobre o Senhor, que a sua esperança seja uma esperança eterna. Ajuda-nos, Senhor, contra os nossos temores. Dá-nos graça para que nós busquemos ativamente a esperança, porque é a única forma de lutarmos contra o desespero. Em nome de Jesus. Amém.